entrar no linear. Isso aí. Que o linear tem de tão revolucionário assim? O controle da mucuna, principalmente, sempre era muito deixando a desejar, né. Ah, pegavam fórmulas, minha impressão, não sou agrônomo, nada, mas o que eu via no campo era: "Ah, não, vamos pegar esse produto que ele pega também a mucuna", né. Eu acho que quando eu fui no lançamento do linear, o que eu percebi, a primeira coisa foi, eu acho que é a primeira vez que alguém tá falando diretamente pra mucuna, né. É isso mesmo, Gui? É, exato, Marino. Então, só contando um pouquinho do cenário antes da chegada do linear, né? Então, assim, que o produtor, que a usina tinha disponível de ferramenta para controlar principalmente essas plantas daninhas aí de folha larga, de difícil manejo, né? Como eu disse, mamona, mucuna, e depois a gente entra em outros espectros também. A gente tinha produtos com uma performance, sim, muito boa, porém, produtos que eram restritos a diversas modalidades ou épocas de ano. Então, o produto, ele é muito bom, porém, ele só poderia ser utilizado numa época seca, numa determinada época do ano, né. Então, o linear traz essa questão da flexibilidade. Então, o linear, ele é um produto que ele traz 3 ingredientes ativos. Um deles é uma molécula inédita no mercado de cana-de-açúcar, no setor de cana-de-açúcar, então a gente está trazendo uma inovação, tá. E como eu falei dessa questão da flexibilidade, o linear pode ser aplicado o ano todo, inclusive em cana-planta, onde a gente não tinha uma ferramenta para esse manejo. Nas épocas úmidas, então a gente está falando de uma soqueira de muda, do plantio de 18 meses, uma soqueira ali a partir de setembro e outubro, né? Então, o produtor não tinha uma ferramenta altamente eficiente para essas situações. Então, o linear traz, além desse controle eficiente, de um novo patamar de controle, linear traz essa questão da flexibilidade, podendo ser aplicado o ano todo, em todas as modalidades. Então, reforça aqui: cana-planta, quebra-lombo, soca seca, soca úmida, extensor de residual e com seletividade para a cultura, que é o principal. Então, linear, ele mantém o potencial produtivo do canavial e fazendo o controle dessas plantas daninhas, mamona, mucuna e também as cordas de viola, tá? Ele pega também Então, a corda. ele tem efeito, ele tem espectro também de controle sobre essas plantas daninhas aí. Então, se pegar, por exemplo, igual ano passado, que a gente viveu aquela seca, os incêndios, e depois, na hora que veio a chuva, a cana demorou para fechar e o mato literalmente comeu em muitas áreas, né, o linear seria uma ferramenta muito útil para esse cenário, né. Sim, Marine, já no primeiro ano, do lançamento de linear, nós tivemos uma grata satisfação do produto ser amplamente utilizado, então superou as nossas expectativas, né. Então, realmente, ano passado nós tivemos essa dificuldade do manejo, né. Uma, porque alguns canaviais passaram mais de 150 dias sem chuva, então, um canavial que foi aplicado lá no início de safra, então ele sofreu muito para poder fechar e com isso veio essas altas infestações de plantas daninhas, né. Teve também a questão dos incêndios, né, que acabou pegando algumas áreas que precisaram ser reaplicadas. Então esse canavial, ele já estava brotado, o produtor precisou esperar para ver se esse canavial ia brotar, para tomar a decisão se ele ia tratar novamente, se ia direcionar esse canavial para reforma. E aí, com isso, ele precisou utilizar de ferramentas que, além de entregar controle para essas plantas daninhas que acabaram infestando a sua área, ele precisava ter seletividade também, né, Marino? Porque uma vez que o canavial já estava brotado, a gente estava na época úmida, Estressado, né, não só estressado, brotado, né. então o linear veio a calhar para essa situação. Então, um produto que entregou controle para essas plantas daninhas, com seletividade, uma vez que a gente já estava com a cana brotada, e aí um benefício adicional do linear. O linear é um herbicida de pré-emergência para as plantas daninhas, com um benefício de pós-emergência das plantas daninhas. Então, aquela mamona, aquela mucuna, aquela corda de viola que já está emergida, que está numa pós-emergência inicial, então o linear também vai controlar e fazendo o seu efeito depois de pré-emergência e trabalhando com um longo período de residual também até o fechamento da cultura, né. Então Certo. isso é o que o linear traz e ajudou muito no manejo, das plantas daninhas, principalmente no último ano. A gente teve bastante desafio
e é o que a gente está vendo que possa acontecer também nesse ano, né? Então, as estratégias precisam ser bem definidas. Então, talvez aquelas áreas que não vão fechar, né? Que a gente vai ter o desafio com o herbicida, a gente já também traçar estratégias com uma área de extensor de residual lá na frente, onde a gente faz as aplicações no período úmido, com a cana já brotada. Então, tanto o linear como o coax também são estratégias extremamente eficientes e que podem entrar nesse manejo aí, tá, Marino? Tá, então ele leva a flexibilidade. Essa flexibilidade que ele leva, ele tem alguma coisa do DNA do Coact ou não? Não, não, É outro linear é outro produto. produto, 3 novos ingredientes ativos, né. Um, como eu já disse, é inédito para a cultura da cana e a gente trouxe esse ingrediente ativo. Então, quando a gente junta todos esses ingredientes ativos, a toda a questão de formulação e tudo mais, faz do linear um produto, de sucesso, um produto que traz todos esses benefícios que a gente tá citando aqui, tá, Marino. Mas ele é diferente aqui da questão do coact, tá. E vai ter coact linear na feira pro produtor? A Vai Corteva ter. vai se esforçar aí para disseminar essa tecnologia do linear? Com certeza, Marino. O produtor, o cooperado, a usina pode procurar toda a nossa equipe lá na Feira da Copercana. Nós estamos com condições especiais para a feira, para atender o nosso produtor. Então, procure todo o nosso time lá, que com certeza nós iremos fazer bons negócios de Coact, de Linear, de Revolux, de todo o portfólio da Corteva para a linha cana, que estará lá na Feira da Copercana. Bom, acho que as folhas largas a gente deu uma passada aí no portfólio, né, mas a Corteva também tem solução para grama, né, para as gramas. Que hoje vocês trazem de ferramenta, ô Guerra? Sim, nós temos o bom e velho Combine, o original, de fato, né, então o Combine é um produto já há bastante tempo no mercado, no setor, contribui muito para o manejo das gramíneas aí. Ele é um parceiro muito interessante quando a gente fala para o coact, para o linear. Então, quando a gente fala que a gente faz uma associação de um graminicida mais um latifolicida, o combine pode ser sim e ser considerado essa opção como graminicida. Então, um produto que entrega um espectro de controle bastante interessante para as gramíneas, com seletividade. Então, veja que a gente fala bastante aqui em seletividade, né, Marino? Claro que, de fato, nós precisamos controlar planta daninha, mas que a gente controle as plantas daninhas, trazendo seletividade para o canavial, mantendo o potencial produtivo do canavial sem causar qualquer tipo de injúria, nesse sentido, tá? O Então, que isso que é o que a gente prega e traz para o setor quando a gente fala de herbicidas para a cultura da cana-de-açúcar. O que faz o Combine ter esse tempo de estrada tão longo assim? Você vê marcas não só de herbicidas, mas defensivos, inseticidas, consolidadas, mas mudando, né? E o Combine tá lá resistindo, forte. O que faz dele, se manter tão atual, o Guerra? Confiança e alta performance. Então, é um produto de fato eficiente para alguns para o espectro das gramíneas, né? Onde ele tem o seu controle eficiente. Então, se eu pudesse resumir aqui o Combine, eu falava de confiança e história. Então, o que faz do Combine essa fortaleza toda, né? É uma marca que o produtor já tem na cabeça e confia nela, né? Isso aí, Marina. Certo. E além do Combine, tem outras soluções para grama, graminicidas? Não, não. Aí Não. hoje nós temos o Combine como nosso graminicida, e aí pensando em linear e coact como os nossos herbicidas pré-emergentes para folhas largas. E aí nós temos também o Dontor Ultra. Dontor. O Dontor Ultra, ele é uma mudança do Dontor já convencional, então mudou um ingrediente ativo no Dontor, né? Então hoje nós temos o Dontor Ultra, que é para o manejo de pós-emergência das folhas largas, né? Ah, ele é pós-emergente folha larga, Isso, né. exatamente. Então, quando a gente tem E para pegar as grandona. quando a gente tem aquela situação de pós-emergência das plantas daninhas, principalmente aí as folhas largas, né, e aí a gente tem o Dontor Ultra, para esse manejo, tá. Certo, certo. E o que mudou do tradicional pro Dontor Ultra, ô Guerra? O Dontor, ele é a associação de 2,4-D mais picloram, e quando a gente traz agora o Dontor Ultra,
ele é uma associação de 2,4-D mais aminopiralide. Então, é um produto que a gente traz um novo ingrediente ativo, então a gente pode trabalhar ele em todas as fases da cultura, mas respeitando aí 12 meses de carry-over com o Dontor Ultra. Também o benefício é um balanço bastante interessante desses dois ingredientes ativos, pensando aí nesse controle em pós-emergência dessas plantas daninhas. E aí ele pode ser aplicado via drone, Não, o não? Dontor Ultra não. O Dontor Ultra nós temos registro somente para aplicação tratorizada, tá? Agora, já o linear, como eu disse que ele traz aquele benefício de pós-emergência, o linear faz parte também dessa flexibilidade, dessa versatilidade do linear. O linear, ele pode ser aplicado, deve ser aplicado tratorizada, né? Visando o controle ali de pré-emergência, uma pós-inicial. Ele tem registro em bula para aplicação costal, então uma bula bastante ampla já, registro para aplicação aérea de aeronave e registro para aplicação aérea de drone, fazendo esse manejo, caso haja necessidade, um manejo de pré-colheita, já pegando mamona, mucuna, as cordas de viola que já estão ultrapassando aí a cana, né, quando a gente fala do manejo de pré-colheita. Aí a gente tem Então o dá. posicionamento do linear com todas essas aplicações aí em bula, né? Então, de novo, tratorizada, costal, aérea, sendo aeronave e drone. E com seletividade. E com seletividade para cultura. Isso Não, aí. isso é bom demais, né. Esse manejo pré-colheita aí, ele é bastante importante, né, para quem perde a mão, né, e às vezes perde, né, não tem jeito, né. Ela é uma ferramenta também eficaz para isso, e por isso que eu falei que o linear traz muito isso, né? Toda essa questão. Ele é um produto versátil. Ele é um produto que o produtor precisa ter no seu estoque, no seu barracão, que vai ajudar muito aí nesses desafios com as plantas daninhas, Marino. É outro produto que ele precisa ter ali estocado então, né. É isso aí. Precisamos ter à disposição lá no barracão do nosso produtor.